Olá, eu sou Edilson Oliveira e esse é mais um episódio do podcast Um Leão por Dia, o podcast feito para você que se cansa, mas não desiste nunca. Vamos domar esta fera? Gente, eu vou trazer aqui algumas informações que me impressionaram, segundo lá os estudos da Universidade da Califórnia. Olha só esses dados. Os empreendedores por lá têm 50% mais chance de ter problemas mentais, 2 vezes mais chance de sofrer de depressão, 6 vezes mais chance de ter TDAH, transtorno déficit de atenção com hiperatividade, 3 vezes mais chance de fazer abuso de álcool e drogas, 10 vezes mais chance de desenvolver bipolaridade. Realmente ser empreendedor, não só aqui, como em qualquer parte do mundo, é um perigo. E aí tem mais alguns dados aqui da parte dos brasileiros. Aqui, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, olha só isso, 51,1% dos empreendedores tiveram a vida afetada pela pandemia. 24,9% dos empreendedores afirmaram que foram muito afetados. E 15,6% tiveram a necessidade de medicamentos. Realmente, ser empreendedor não é brincadeira. Por um outro lado, o estudo também mostrou que aqueles empreendedores que fizeram ali um plano de contingência tiveram um melhor resultado, não só na sua empresa, mas também como na vida. Menos depressão, menos estresse. Pensando nessas situações, a gente trouxe aqui a Cris Petrato. E eu queria que você falasse aí, Cristiane, para nós, a Cris. Quem é você, Cris? Boa noite, Edilson. É Boa um prazer noite. estar aqui novamente com você e falar de um assunto que é super importante, principalmente no Brasil, né? Digamos que nós vivemos essa saúde mental aí 365 dias por ano. Bom, eu sou vendedora há mais de, deixa eu falar aqui para eu não revelar muito a minha idade, mas há mais de 27 anos, eu acho que eu já nasci vendedora, e eu descobri nessa crise aí o quanto eu amo vender, o quanto eu amo essa profissão, mas, na verdade, não pela profissão em si. E eu me especializei há mais ou menos 2 anos como analista comportamental, que é quando a gente analisa os nossos comportamentos e, diante disso, a gente consegue atingir o sucesso que a gente sonha, né, que a gente deseja aí, mudando os nossos comportamentos. Porque, na verdade, a gente já tem tudo aquilo que a gente precisa dentro da gente. Só que a gente tem o costume de olhar para o próximo, olhar para o outro, para a grama do vizinho, e acabamos não cultivando aquilo que é nosso, né? Então, eu sou uma especialista em análise comportamental, digamos assim. Cris, ó, no meu dia a dia, eu encontro muitos empresários aí que eu vejo assim que eles estão um pouco solitários, na verdade, assim, eles não têm muito como quem dividir os seus problemas do dia a dia, porque até eles não podem levar para casa, porque se é a esposa, vai levar para o marido em casa, ele fala, pô, fecha esse negócio, não sei o quê, tem toda essa... E também o homem também, ele fica, acho que, eu não sei, mas talvez o homem seja pior ainda, né? E aí ele fica se isolando, eu vejo que muitos empresários parece que vestem uma máscara assim para conseguir sobreviver no dia a dia. E aí essa pandemia aí não tem escolha, o pessoal veio de cheio com ela, todo mundo entrou, não tem como escapar, nem como fingir que não está acontecendo. A gente até estava comentando assim que eu, no meu caso, quando vejo que tem... fiz até uma analogia com corrida de carro. Por exemplo, tem um acidente lá, o que eles dizem para os pilotos? Quando tiver um acidente, em toda aquela fumaça escura, ó, mira lá naquele lugar, foca e vai, porque se você parar é pior, né? Então, é isso que eu procuro utilizar no meu dia a dia, para tentar blindar a minha mente. Tem como uma técnica específica para que a pessoa consiga reagir e sobreviver nesse meio de pandemia, onde parece que tudo afeta, para que a saúde mental, porque ela consiga blindar a mente dela? Sim, é algo que a gente não foi educado, digamos assim, a fazer, na verdade, né? Porque se as pessoas usassem essa técnica, é uma técnica simples,
É claro que tudo depende do grau que a pessoa vai precisar, a necessidade dela, porque aí, no caso, entra um especialista, mas uma técnica simples de se fazer, entre aspas, é se observar. Por quê? Essa crise, na verdade, ela veio para revelar quem nós somos de verdade, né? Porque quando está tudo bem, a gente pode encobertar sentimentos. A gente vive uma alegria, às vezes a gente vive um sentimento bom, então é mais fácil acobertar aquilo que a gente realmente tem dentro da gente. E nessa crise a gente veio descobrir quem realmente é cada um. Porque foi nessa crise que muita gente se desvinculou de si mesmo, nessa crise muita gente se revelou pessoas que elas mesmas não se conheciam. Então, a melhor técnica disso é você se observar, observar os seus comportamentos, os seus hábitos e o que você sente com esses hábitos. Porque o que faz a gente agir é o que a gente sente da gente ou da situação. É claro que não é tão fácil na prática, mas se você começar a observar para onde os seus comportamentos estão te levando e mudar o sentimento ou mudar a forma de se comportar, com certeza você consegue ter toda esse mundo em volta, né? Como você disse aí, os maridos, por exemplo. As mulheres nem tanto, porque já é da mulher falar muito, né? Mas o marido normalmente fica com receio de trazer para dentro de casa um peso que está lá fora, às vezes uma dívida, às vezes, porque empreender é um risco. E a gente muitas vezes não está preparado para esse risco, a gente não está preparado para os imprevistos que acontecem, né? Então, se observar é o principal, assim, que eu vejo hoje, pela mudança na minha vida, é a principal técnica para mim. Cris, eu tenho que te perguntar sobre ali dentro do ambiente de trabalho ali, quando tem um empreendedor e ele está, tipo assim, desequilibrado, assim, ele teve aquele desequilíbrio por contas, por essas coisas, e de repente ele quer dar uma guinada na vida. Eu não sei se você tem algum caso parecido com esse, tem alguma coisa para contar para a gente, ou como que ele pode reagir nessa situação. Bom, você está falando em relação a ele está vivendo alguma crise, algum problema, e ele quer mudar essa história, ele quer desenvolver, né? Isso, porque o que que acontece? Às vezes você está lá, realmente a pessoa não está bem, ela foi para o trabalho naquele dia, isso não vai mudar, né? Não tem como mudar, só que ela precisa enfrentar ali aquela quantidade de problemas, porque se ele não enfrentar aqueles problemas, a coisa vai ficar bem pior, né? Então, como que ele faz para dar essa respirada aí? Como que ele pensa? Como que uma dica bem simples assim para ele focar e conseguir fazer uma negociação de uma dívida, demonstrar ali uma calma, até não só demonstrar, como manter uma calma diante de uma situação adversa. Então, a minha dica é ele saber em que ele é bom, porque muitas vezes ele tem uma empresa ou tem uma profissão que ou ele exerce essa profissão ou ele abriu esse negócio em decorrência do que aconteceu na vida dele, em decorrência por exemplo, a família já tinha uma empresa e ele foi lá e continuou o empreendimento da família, ou ele exerce uma profissão que há anos ele exerce, ele acha que ele está no lugar certo, mas ele nunca se observou, ele nunca parou para se atentar em que ele é bom. Eu conheço pessoas, por exemplo, que ficaram ricas vendendo, eu não sei como chama aí em Curitiba, mas aqui em Minas a gente chama de chup-chup, sacolé, tipo picolé. E eu conheço mulheres que ficaram ricas fazendo unhas, né? Tratando outras mulheres, fazendo outras mulheres se sentirem bem. A questão é que, mais uma vez, eu falo do autoconhecimento, porque quando você sabe em que você é bom, você nem tem medo da crise. Porque vou dar um exemplo meu. Eu sempre fui vendedora e eu te confesso que na pandemia foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Por que isso? Porque eu passei a olhar para mim. Então, em certos momentos que eu tinha dificuldade de acreditar em mim, acreditar que daria certo, eu olhei para aquilo que eu tinha de melhor e resolvi colocar para fora.
que é desenvolver pessoas, que é mostrar para as pessoas o que elas têm de melhor também. Então, eu acredito que é saber as características que a própria pessoa tem e que talvez ela nunca desenvolveu. Sabe que eu, como consultor, aí eu procuro não influenciar na expertise das pessoas. Eu respeito muito isso, eu acho que tem negócios que eles podem ser medianos, tem negócios que podem ser ótimos. Então, o que que eu procuro sempre potencializar as pessoas, né? Mas eu já vi situações em que a pessoa começou a fazer algo que ela não, que foi porque a família colocou, que ela não gostava, e não é que a situação era ruim, né? Mas aquilo não se identificava, ela queria fazer outra coisa, mais por causa da pressão, e às vezes até por causa do valor financeiro, que aquilo pagava bem, remunerava bem, e ela tem, daí vai assumindo, com o passar do tempo, vários compromissos aí, que precisa daquele capital, não consegue mais soltar daquilo, e acaba, eu vejo assim que são pessoas infelizes, né? Tem como resolver essa situação, Cris? Sim. Bom, tem jeito para tudo, né? Eu sempre falo que até para a morte tem jeito, que Jesus ressuscitou o morto, então sempre tem jeito. E mesmo há 2 anos atrás, por exemplo, eu não acreditava, eu não vi um futuro diferente para mim. Eu gosto de falar do meu exemplo, que é algo que eu realmente vivo, né? Que aconteceu assim, e eu vivo constantemente. E eu vou fazer 43 anos. E eu olhava e eu falava assim, o que uma mulher de 43 anos vai fazer de diferente nessa vida agora, nessas circunstâncias, né? E por mais que às vezes a gente esteja fazendo algo, eu já estava vendedora, eu gostava do que eu fazia, mas eu tinha um problema. Eu tinha dias que eu estava de mau humor, tinha dias que eu estava de bom humor, tinha dias que eu fazia por obrigação, tinha dias que eu não queria nem trabalhar, até que eu descobri que eu realmente era boa naquilo. E aí entra um diferencial. A pessoa que ela tem gestão das suas emoções, a pessoa que conhece as suas emoções, as emoções que te trazem algo bom e as emoções que te trazem algo ruim, ela consegue, ela consegue não depender da motivação, ela consegue não depender do externo, porque 90% do que nos acontece, Edilson, 90% do que nos acontece depende da gente. 10% apenas é o externo. Só que as pessoas se deixam influenciar tanto pelo externo que esses 10% fazem muito mais diferença do que os 90% que está dentro da gente. Olha, eu acredito nisso aí, até vou contar um segredo para você, né? No meu negócio, eu vejo que eu mudo a vida das pessoas através da empresa delas. Porque eu vejo que os empresários ali, eles se arriscam, né? Como a gente falou ali, ó, o cara pode ficar bipolar, o cara tem chance de mais chance de ser internado ali numa clínica psiquiátrica. Olha que coisa terrível, né? De se envolver com álcool e drogas, porque não pela festa, mas para tentar fugir daquela realidade ali. E eu realmente eu mudo a empresa da pessoa, eu coloco a empresa num outro nível, eu trago ela cada vez mais para frente, para ter prosperidade e tudo. Mas um segredo meu que eu tenho aí é que na verdade, eu não mudo a empresa, eu mudo a mente do empreendedor, né? Esses dias eu estava comentando sobre um assunto porque o sucesso que eu vejo, como é que eu consigo atingir, é que não está em lugar nenhum, isso está aqui, está na nossa mente, está no nosso coração, e às vezes as pessoas falam, mas é bonito falar assim que faz o que gosta, mas é tão difícil porque tantas pessoas torturadas, presas, com medo, né? Medo que não vou conseguir um novo emprego. A pessoa nunca ficou desempregada na vida, nunca conseguiu, mas ela morre de medo de ficar desempregada. O empreendedor morre de medo, às vezes, ali de acontecer algo assim, não vou mudar, não vou mudar, tem medo, resistência a essa mudança. Mas eu vejo que a mente da pessoa é que transforma o mundo ao seu redor. Eu acredito nisso que você falou, eu trabalho muito em cima disso aí. Mas eu quero trazer sempre no mesmo sentido de que existe a ciência, existe a técnica, e existe nós nos conhecermos. E aí, nesse nós conhecermos,
Você, mas como é que eu faço para me conhecer? Eu vou ficar olhando para fazer uma meditação e vai dar tudo certo. Olha, você pode fazer meditação aí, talvez consiga, né? Mas existem técnicas aí que são aplicadas. E essas técnicas são as técnicas aí de testes de ferramentas que você pode utilizar para ajudar que as pessoas se percebam como elas são, né? Entender que todos nós somos diferentes um do outro, que nós temos pontos que tendem mais para um lado, não vou dizer nem positivos e negativos. A gente tem tendências para um lado e forças para um e não tão forças, nem fraquezas para outro. Pode falar um pouquinho sobre quais técnicas estão disponíveis aí para se detectar aquilo que pode se melhorar, se existe algum... eu também digo também, quero já aproveitar aí, que nós temos sabotadores internos, nós nos sabotamos, então a gente parece que vai e volta, e acha que é o ambiente, e não é, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Exatamente. Quando a gente descobre esses sabotadores, eu digo para você que é libertador, porque a gente consegue dominar, e você disse exatamente tudo. Está tudo na nossa mente. Tudo que a gente pensa em relação a nós, em relação ao que a gente faz, em relação à nossa empresa, o empreendimento, seja lá o que for, em relação até à pessoa que mora com a gente, as pessoas que trabalham com a gente, tudo que a gente pensa dessas pessoas, em certo momento, vai virar um sentimento. E esse sentimento é o que vai fluir para você, ele vai reagir para você se comportar de determinada forma. E hoje eu trabalho com 2 testes, né, de análise comportamental. Um deles é o DISC, é conhecido, né, é o mais conhecido hoje em dia. Ele te traz mais de 40 páginas falando sobre você, e dentro dessas 40 páginas ele te mostra os seus valores. Muitas vezes, Edilson, tem pessoas que estão totalmente dessituadas do seu ambiente natural, do seu equilíbrio, porque ela não sabe nem qual é o seu valor primordial, né? Ela fala assim, não, o meu primeiro valor é a família, só que ela trabalha 24 horas. Então, aonde o seu valor principal está? Se é a família, não era para você trabalhar 24 horas, mas é porque essa pessoa ela está reagindo ao que acontece a ela. E eu tenho uma frase que para mim faz muito sentido, que diz assim: você não é o que te acontece, você é o que você faz com o que te acontece. Então, quando você não se conhece, você reage à situação. E quando você se conhece, você para, respira e vê se realmente a ação que você ia ter é a correta. E eu também trabalho com outro teste, que ele chama APL. Ele é sobre um perfil de liderança da pessoa, ele direciona a pessoa dentro da liderança mesmo, e principalmente ela aprendendo a se liderar. Porque se eu não sei me liderar, eu não vou saber liderar ninguém. Não adianta eu querer ser uma gerente, eu já fui gerente e como eu sofri, porque eu não sabia me gerenciar, quanto mais gerenciar os outros. E eu lembro que quando uma pessoa reagia com ignorância, reagia com frieza, eu já estava preparada, eu já estava armada para reagir àquilo. E hoje não, porque eu não dependo do que a pessoa faz para eu ser Cristiane, né? Então, esses 2 testes, existe um teste que é fabuloso, que é dos sabotadores, e os sabotadores nada mais é do que pensamentos que a gente tem dentro da nossa mente, que quando a gente vai dar um passo, seja ele em qualquer área, esse sabotador ele vem e te trava, ele vem e te bloqueia, ele vem e te diz aquilo que você, naquele momento, precisa, a princípio, estudar, mas que não vai te levar a lugar nenhum. Então, hoje eu trabalho com essas 3 ferramentas, né? Os sabotadores, o APL e o DISC. Bom, vou fazer aqui, trazer aqui para a nossa realidade uma situação que vou contar uma história. Porque eu já vi muita gente que, nesse negócio de sabotadores, ele faz tudo certinho, mas tudo, é impressionante. Mas na hora que está lá para ele, tipo, receber a parte dele, ele mela tudo, ele consegue estragar, ele fala besteira, é uma coisa incrível. Você fala assim, mas como que você foi se perder desse jeito, né?
E a pessoa, ela continua agindo assim, e nem ela consegue compreender. Eu vou trazer aqui uma história que eu ouvi de um americano, aí, de um curso que eu fiz aí, e que diz bem respeito. Por quê? Eu trabalho com a pessoa, eu acredito na pessoa, na família, nesse sucesso. Mas eu sempre digo assim, que o indicador para nós é o dinheiro. Então, se está dando certo o que você está fazendo, teu dinheiro está crescendo ali, né? Ele pode cair de vez em quando, mas ele tem que estar sempre. Ele é um indicador, ele não é tudo. Mas tem pessoas, e aí eu vejo ali que na nossa formação, até porque a gente já ouviu, vem assim de baixo, né? Não tive assim aquele berço de ouro, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, estou conseguindo achar meu espaço. Mas o que se dizia lá atrás? Dinheiro é sujo, né? Ah, que eu entendia quando era criança, assim, que falava assim, nossa, o dinheiro tem tudo quanto é tipo de bactéria, de vírus, de tudo que não presta tá ali. Dinheiro não presta. O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro é ruim. Eu me preocupava, assim, quando eu era criança, será que eu via tanto aquilo, será que eu vou pedir alguma coisa para meu pai, será que ele tem condição de me dar? Eu via outras crianças mimadas que pediam demais. E a história que eu vi do americano, que ele foi sentar, conversar com um mentor lá, com um coach, e falou, olha, eu tenho 7 empresas, trabalho muito, mas dinheiro mesmo não tem. Aqui no Brasil a gente já ia falar, pô, o cara tem 7 empresas, né? Mas ele queria o resultado, ele tinha muito trabalho. E aí o cara falou assim, mas tem alguma coisa que você tem com relação ao dinheiro. Vamos lembrar aí quando você era criança, e aí a história é a seguinte, diz que quando ele era criança, ele queria muito doce, a família dele não tinha dinheiro para dar. E um dia o pai dele falou assim, vem cá, hoje eu vou te dar um dinheiro, você vai lá, gasta tudo em doce, aproveita, vai dar para você comprar muito, compre tudo em doce. E já compra para sua irmã também, bastante dinheiro. E ele ficou muito feliz. E ele saiu correndo para ir lá para aquele lugar onde tinha a feira para ele poder comprar os doces, e ele perdeu o dinheiro no meio do caminho. Então, ele não sabia o que fazer, não sabia o que falar para o pai, ele não sabia. E ele descobriu que aquilo ali afetou toda a relação que ele tinha com o dinheiro. E quando ele viu isso, ele mudou a vida dele. Inclusive, ele conta ali que ele já acabou com as 7 empresas e ficou com uma só que era rentável, né? Então, o sabotador não é uma pessoa, não é um fantasma, é algo dentro de você, mas que está ali, né? Como que você pode falar um pouquinho, é isso mesmo? Exatamente. Eu dei uma palestra, deve ter 1 mês e meio, mais ou menos, e a pessoa que me convidou queria que eu falasse sobre qualquer assunto que fosse sobre ressignificar. E eu escolhi justamente ressignificar as memórias, porque são as memórias que nos fazem, são as memórias que ditam quem a gente é, né? São as nossas memórias, mesmo aquelas conscientes e as inconscientes, que são as problemáticas, né? Que ditam se você vai dar mais valor, no caso dessa pessoa que deu esse exemplo aí, porque ele tinha 7 empresas, porque ele acreditava que ele pareceria um grande empresário tendo 7, mas, na verdade, o dinheiro não entrava porque ele tinha uma crença que foi embutida numa memória dele na sua infância. E cada um de nós tem várias situações, né? E os nossos comportamentos, eles são voltados por aquilo que a nossa memória vai gerando, os nossos pensamentos. E se esses pensamentos geraram um sentimento em nós, com certeza eles vão nos travar e vão levar aos sabotadores. No caso dessa pessoa, por exemplo, eu teria que, lógico, fazer mais perguntas, mas existe um sabotador, por exemplo, que é o do hipervigilante, que esse sabotador, ele inclusive, ele fica muito na mente dos empreendedores, né? E o que é o sabotador hipervigilante? É quando essa pessoa começa a sofrer por antecedência. Normalmente, as pessoas ansiosas demais, elas têm esse sabotador muito forte. Por quê? É aquela pessoa que tem uma memória de que sempre vai acontecer alguma coisa com ela, que tudo está correndo bem, que a empresa está super bem,
mas que em algum momento alguma coisa ruim está chegando. Porque lá na infância, com certeza, ela tirou uma nota 10, mas repetiu de ano porque faltou, ou porque aconteceu um incidente na família. Enfim, são inúmeras situações. Mas esses sabotadores, eles ficam... Já viu aqueles filmezinhos de quando a gente era criança, que ficava um diabinho e um anjinho? Uhum. Aquilo ali é a melhor representação de como é a nossa mente, de como a nossa mente trabalha. E é exatamente assim que funciona. Você está fazendo, você está executando, você está dando o seu melhor, aí, de repente, você mesmo te puxa para trás. E o grande problema disso é que nós somos educados, ensinados a achar que quem nos sabota é o outro, né? Eu, como vendedora, sempre achei que os meus concorrentes eram o outro vendedor, era o outro consultor, era o meu gerente, era o meu patrão. E, como eu disse, eu nunca ganhei tanto dinheiro como eu tenho ganhado nessa pandemia, porque eu descobri que, da mesma forma que eu posso me sabotar, eu também posso me ajudar. Então, quando a gente ressignifica as nossas memórias, a gente consegue trazer aquilo que não é muito bom, mas mudar a visão que a gente tem daquela situação, né? A gente não apaga memórias, a gente substitui. Imagina uma... Eu vou dar um exemplo aqui, como que funcionam as nossas memórias, e quem quiser assistir um filme que eu super indico, é muito, muito legal de assistir, que é aquele Divertidamente. Ele mostra exatamente como são as nossas memórias. É como se a gente tivesse uma garrafa e ali várias bolinhas de gude, todas pretas. Vamos supor que sejam os nossos sabotadores. Quanto mais bolinhas brancas você coloca, vamos supor que ela seja furada embaixo, e para você colocar a branca, você tem que tirar a preta, né? Ela tem que sair lá embaixo. Quanto mais memórias boas você coloca, mais memórias ruins vai sair da sua mente. Então, uma técnica que eu dou para as pessoas substituir as memórias é mudar o ambiente, é mudar de pessoas que estão à sua volta. Porque se você anda com pessoas que te falam coisas diferentes, você vai substituindo as suas memórias. Você vai se dando mais valor. Você falou, por exemplo, é algo que eu ia falar, acabei esquecendo, e isso é muito importante. Você falou sobre o medo, né? Que empreendedor ou qualquer pessoa deixa de fazer as coisas porque ela tem medo. E existe algo muito forte que vence o medo, que é o amor. Aí cada um coloca o amor na sua situação, mas eu vou falar agora do amor próprio. Muitas vezes, por mais que eu me amasse, por mais que eu me achava bonita, alguma coisa assim, que eu me achava uma boa profissional, eu sempre achava o outro melhor do que eu, né? E não existe ninguém melhor, porque todos nós somos únicos, cada um com a sua característica. Agora, quem se conhece agora, principalmente acabando essa pandemia ou durante essa pandemia, quem olhou para dentro, quem aproveitou, né, assim como eu acho que a pessoa vai muito mais rápido do que as outras pessoas. Tem uma outra coisa que eu costumo falar, Cris, que é a gente não faz nada sozinho. E pensando isso em times, né? Em time. Até tem uma coisa assim que a gente fica aí só olhando, olha que padrão, demitindo funcionários, em vez de para de demitir, começa a melhorar o time, né? Então, parece que quando você fala nisso, você está mandando um recado bem ruim e de outra forma não. A gente está falando sobre perfil e dentro de uma empresa eu vejo que é muito importante ter diversos perfis, e aí, claro, todos são pessoas, mas a gente pode categorizar em algumas formas de perfil, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos perfis do tubarão, do lobo, como que funciona isso aí? E como que a gente pode utilizar isso na empresa? Então, eu não vou nem usar o nome tubarão, lobo, porque são vários tipos de testes, ok? Então, se eu uso, às vezes, esse nome, eu acabo complicando quem já fez um outro teste. Mas também depois eu vou aproveitar aqui, eu tenho postado alguns reels, de vez em quando você assiste lá, falando dos comportamentos, e são coisas bem simples, mas que a pessoa começa a se observar.
E dentro da empresa, a gente vê muito isso que você falou, né? Tem empresas que elas perdem muito mais dinheiro demitindo do que não conquistando clientes novos ou não vendendo. Na verdade, a demissão dos funcionários acaba falindo uma empresa se ela não tomar esse cuidado. E por que as empresas demitem tantos funcionários? Porque na contratação, ela contrata uma pessoa, por exemplo, que é para vendas, e essa pessoa não tem o perfil de vendas, essa pessoa tem um perfil estável, né? Tem um perfil conforme, como a gente diz, de ficar no computador, de ser detalhista, de olhar, porque um vendedor mesmo, ele não é preso nos detalhes, ele quer vender, né? Ele tá na veia dele o vender. Mas aí a pessoa vai contratar só que aí na entrevista nós somos sempre aquilo que nós queremos ser, né? São, digamos assim, os nossos 30 minutos de fama e que a gente representa ali o que a gente quiser. Então, eu posso demonstrar numa entrevista que eu sou super conversada, que eu sou super engraçada, que eu me adequo em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Só que, na realidade, aquilo ali é uma adaptação. No perfil comportamental, a gente tem análise, na análise que eu faço nas mentorias, eu mostro para a pessoa quem ela é naturalmente. Desculpa. Quem ela é naturalmente e quem ela é adaptada. E quando a gente faz a adaptação, porque é do nosso interesse momentâneo, mas a gente volta ao nosso perfil real, ao perfil natural, a gente consegue ser estável, ser natural no que a gente faz. Por exemplo, para mim, falar calmamente hoje foi algo que eu precisei me adaptar, porque eu sempre fui muito acelerada, eu falava, as pessoas não entendiam, porque eu atropelava as palavras. E então, a grande questão é que quando se contrata pessoas sem entender o seu perfil, sem entender quem ela é realmente, você acaba contratando uma pessoa que você vai correr o risco de perder essa pessoa futuramente. E as empresas, elas não querem gerar um tempo para conhecer os seus funcionários. Ela acha que deu 3 meses, aquela pessoa não deu resultado, vamos demitir aquela pessoa. E isso gera um desgaste para a empresa, gera um desgaste para o funcionário e gera um desgaste para todos os colaboradores. Porque imagina uma empresa que ela tem a rotatividade muito grande. Você não consegue criar um time que você conheça. Você não consegue criar um time estável, né? Um time que abraça a empresa junto. Digamos assim, aquela velha usar a camisa, né? Que hoje a gente nem usa mais esse termo, mas a gente não consegue porque a gente não formou esse time por tanto tempo, não criou vínculo. E aí entra a análise de perfil, né, também no business, né, na questão da contratação, que é justamente para que você entenda qual que é o perfil da pessoa. Hoje eu consigo olhar para uma pessoa e fazer, não uma análise completa, mas ter uma ideia de que se aquela pessoa para o perfil de escritório, para um perfil de vendas, o nosso corpo, ele grita muito, ele fala, né? E, às vezes, a forma da pessoa se sentar, a forma dela olhar para você, ela já te direciona para qual que é o setor, mas o teste é o mais seguro. E tem muita empresa. Aqui na minha cidade, eu moro em Juiz de Fora, Minas, né? Tem muita empresa pequena que faliu. E se você for olhar, não faliu porque não vendia. Ela faliu porque o empreendedor, o dono, não se conhecia e os funcionários muito menos, né? Então, é muito importante hoje fazer essa análise. Tem uma conta que a gente faz, mas agora eu não me lembro de cabeça, que a gente mostra exatamente quanto que uma empresa perde anualmente com demissões. Bem, tudo isso aí deixa assim, ó, como empreendedor, você vê que o universo é tão grande, né?
nesse meio, a coisa vai se estendendo tanto assim para tanto lado. Eu queria saber de você se a inteligência emocional ela ajuda a manter a calma. Ela ajuda a manter a calma? Sim, a inteligência emocional nada mais é do que você ter um conhecimento das suas emoções, né? E eu vou te confessar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei tão assim, tão claramente, mas eu era uma pessoa muito estressada. Eu era uma pessoa muito nervosa. Eu lembro que eu chegava em casa e eu descontava toda a minha agressividade na minha filha, por exemplo, que é uma adolescente de 13 anos, porque eu não me conhecia. Então, acontecia algo externo, acontecia, por exemplo, de eu não bater uma meta, ou do cliente às vezes me tratar mal, sei lá, qualquer coisa. E eu trazia o meu sentimento que eu gerei por aquela pessoa, eu não tinha aquele conhecimento do que aquilo estava me tornando e trazia esse estresse todo para casa. E hoje eu vou te falar que quem me conhece, assim, eu te falo que as mentorias que eu faço, principalmente as pessoas mais próximas, é porque elas olham e elas enxergam uma Cristiane totalmente diferente. Porque a inteligência emocional é realmente uma inteligência, né? Como você tem uma inteligência direcionada para uma matéria, por exemplo, e que se uma pessoa que é inteligente na parte, por exemplo, gosta de matemática, aquela pessoa ela não precisa estudar se ela tiver que fazer determinada prova, né? Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela conhece as suas emoções ao ponto de que o estresse, a raiva, o nervosismo vem, você vai sentir. Não é que uma pessoa que tem inteligência emocional não sofre, né? Não tem medo, não se estressa. Hoje, por exemplo, foi um dia desgastante para mim. Mas esse dia, tudo que eu vivi durante o dia ficou lá. Porque hoje eu entendo que aquele sentimento que eu tive naquele momento, eu senti, puxei na memória por que eu senti e rapidamente eu substituí os meus pensamentos. Então, a inteligência emocional ajuda a ter calma, a inteligência emocional ajuda a você ser equilibrado, a você amar as pessoas e se amar mais. Ser inteligente emocionalmente hoje é uma ferramenta que eu aconselho que todos os profissionais deveriam ter. E você está falando de casa, né? Agora, no trabalho, eu já vi vários empreendedores aí perderem a calma com relação aos funcionários, falando mais alto, até coisas que não se devem, a gente sabe que não deve fazer, mas na hora ali que esquenta, eu queria saber qual a influência do empreendedor, assim, do emocional do empreendedor nos colaboradores, quando ele se depara com a situação. O empreendedor, porque o colaborador, ele vê no empreendedor uma segurança, né? Uhum. Porque ele olha para o empreendedor e diz: esse cara que está pagando meu salário, é esse cara que me contratou, é esse cara que viu em mim talvez algo que nem eu vi ainda. E quando esse empreendedor ele não tem um equilíbrio, ele não tem inteligência emocional, quando ele não se conhece, ele vai demonstrar uma insegurança para o funcionário, ao ponto do funcionário daqui 3 meses estar falando assim: quer saber, se me mandar embora tá bom. Quer saber, eu faço tudo e ninguém vê nada do que eu faço. Por quê? Porque as emoções do empreendedor são maiores, elas se tornam nesse momento maiores do que toda a técnica que ele tem do trabalho. Ele pode ser o maior conhecedor do seu negócio. Ele pode ser, vamos colocar assim, o Edilson pode ser o maior empreendedor de Curitiba em relação à consultoria de empresas. Mas se o Edilson não se conhece, quando um cliente te trata mal, ou quando o cliente olha para você e não dá para você o valor que você sabe que você tem, aquilo te gera um mau humor, aquilo te gera uma raiva, você vai levar isso para o próximo cliente. E aí você, às vezes, perde uma chance de conquistar um clientaço porque você permitiu que o primeiro cliente te desestabilizasse. Então, o empreendedor ele precisa saber quem ele é. Porque tem uma frase a frase que eu usei, né?
no início do podcast, é que nós não somos o que nos acontece. É claro que você ficar sem dinheiro é ruim? Mas se você se conhece, você sabe que aquele ficar sem dinheiro naquele mês foi por algo externo, foi por algo uma situação que aconteceu, você tinha tudo na mão para fechar, e aqueles 10% externo impossibilitaram de que você fechasse algum negócio. Mas você se conhece, você sabe que no mês seguinte você vai pegar toda a sua força e vai colocar ali. Então, o empreendedor ele precisa entender as suas emoções mais do que o funcionário, o colaborador, porque o colaborador está numa situação de confiança quando ele olha, né, para o empreendedor. E se ele não se conhece, assim, ele vai gritar fora da hora, ele vai dar uma advertência. Na verdade, ele vai se defender sempre. O empreendedor que não se conhece, eu acredito que você vai lembrar de algum aí. O empreendedor que não se conhece, ele olha para o funcionário como um inimigo, como alguém que ele tem que tirar do bolso dele no final do mês ou no início do mês um salário e dar para esse funcionário. O empreendedor que não se conhece, ele olha o funcionário como uma obrigação e não como um colaborador, como você disse. Cris, vamos dizer que atingi o próximo nível, né? Estou lá, alinhei meus valores, estou muito bem em casa, zen, né? Aí no meu trabalho, estou tudo legal. Quais os hábitos que eu devo ter assim para manter essa saúde mental? O que eu posso fazer para não perder esse equilíbrio? Bom, tem muitos, né? E aí cada um vai... Eu vou falar alguns aqui, mas aí as pessoas talvez falem assim, nossa, mas isso aí todo mundo fala. Mas é algo que eu sempre digo, é que nós somos corpo, alma e espírito. Então, eu acredito que se eu faço um exercício físico, se eu malho, né? E aí entra o ponto do autoconhecimento, porque, por exemplo, eu não sei você, eu já vi alguns stories, mas eu acredito que você faça academia. Eu, por exemplo, não dou para academia. Eu já tentei fazer várias academias e eu não consigo. Então, na questão do quesito fazer exercício físico é fundamental, porque você está tratando o seu corpo. O seu corpo precisa estar pronto para a bomba da sua mente estourar, sabe? Para tudo que você tem aqui vir para fora. Porque se você não tem uma saúde, o corpo físico preparado, você trabalhou a sua mente o dia inteiro. É aquela famosa frase que as pessoas dizem: nossa, eu não fiz nada hoje, mas eu estou muito cansado. Por que ela está cansada? Porque a mente dela correu, mas o corpo dela ficou parado. Então, isso faz com que a mente ande primeiro do que o corpo. Então, uma das coisas é tratar a saúde, né? Estar saudavelmente, o corpo físico preparado. Eu sempre falo que dormir bem, você consegue identificar no meu olhar, nas lives, o dia que eu não durmo bem, porque eu estou com olheira, eu estou mais assim, ansiosa, mais agitada. Então, dormir bem, fazer exercícios, estar com pessoas que você ama e que amam você sem nada em troca, sem interesse. Porque essas pessoas, com certeza, elas vão te dar dicas sem que elas percebam de quem você é de verdade, né? Aí entra a leitura, entra... Aí cada um se conhece, porque eu vou pegar o exemplo que eu falei da academia, eu posso te dar uma lista aqui de 10 hábitos que fazem você ser saudavelmente, mentalmente saudável. Mas e se você não gosta desse hábito? Não adianta, ele não vai fazer efeito para você. Assim como você malha na academia, eu não gosto de academia, porque academia, para mim, academia para todo mundo, ela é algo repetitivo, né? E aquela situação de você ter que pegar uma ficha e ler a ficha, o aparelho que você tem que ir, isso me gera ansiedade. Então, o que eu faço? Eu faço CrossFit. Por quê? Eu tenho um professor que ele fala o que eu tenho que fazer,
ele mostra o exercício e eu vou lá e repito. Então, porque eu sou a pessoa mais agitada, né? Então, normalmente, pessoas mais agitadas não gostam dessa rotina repetida. A rotina é repetida, mas não gosta dessa sequência de coisas. Então, assim, tem hábitos, aí a pessoa realmente olhar para aquilo que ela gosta de fazer. Eu, por exemplo, sempre amei ler, mas eu fiquei tantos anos sem ler porque eu substituía por coisas que estavam pela famosa rotina. A rotina me colocou numa caixinha e eu me permiti ficar ali. Então, esses, para mim, são os principais. É você olhar o que você está fazendo com o seu corpo, com o seu espírito, né? Usando a sua fé, em que você precisa ter uma fé, e a sua alma, tratar as suas emoções. Porque senão você pode ver muita gente forte aí, bombado na academia, né? Mas você vai conversar com a pessoa, uma pessoa tão vazia, tão deprimente, tão triste, e que você não entende por quê. Mas é porque ela não trabalhou a mente. Então, seja qual hábito for, eu sempre digo que você precisa olhar para as três coisas que você tem, né? Parece que, às vezes, quando a gente vai falar sobre assuntos, você fala assim, mas é tão fácil falar, né? Parece que nós, tanto eu quanto você, somos também de carne e osso. E como você mesmo expôs aí várias situações, não é fácil mesmo, mas você tem que se concentrar e tem que fazer. Eu quero, pensando, tipo assim, gostaria que você respondesse para nós como foi o teu um leão por dia, né? Qual que foi o dia aí que você teve que enfrentar um leão, que você, tipo, deu aquela, opa, e você, como que foi? Você voltou para o eixo, o que que você fez? Como que foi isso aí? Nossa, deixa eu pensar nessa resposta. Então, na verdade, a gente mata um leão todos os dias. Não E mate o esse leão! Cris, não pode matar o leão, é só domar, tá? domar o leão, né? Verdade, é porque a gente fala sem pensar, tá vendo? Sim. Na verdade, o leão, que é o seu, talvez, eu não sei o que você fala exatamente do leão aí, É, mas o seu medo é o que te gera o resultado, né? isso mesmo. Eu, não, eu ainda não vi você falando sobre isso, mas assim, a gente doma um leão por dia. A gente acorda todos os dias tendo situações que a gente não espera que aconteça, né? E eu confesso para você que há 2 anos atrás, quando começou a pandemia, a minha grande mudança foi por ser uma pessoa, eu era uma pessoa muito agitada, e quando começou a pandemia, a empresa que eu trabalho, né, colocou a gente dentro de casa e ela já avisou, estamos dando 15 dias de férias, porque a gente não sabe como vai ficar. E aí esses 15 dias viraram 30 dias, e esses 30 dias viraram 60 dias, e por aí foi até que, se eu não me engano, eu fiquei uns 4 meses em casa. E quando eu me vi na primeira semana dentro de casa, com meu marido e a minha filha, tendo que olhar para os dois todos os dias, e eram situações que eu não fazia, porque eu, por exemplo, tenho muito forte em mim, eu domo esse leão todos os dias, que é o sabotador de ser hiperrealizadora. E o que esse sabotador ele faz na minha mente? Ele me mostrava que eu era quem eu era pelo que eu fazia. Então, por exemplo, meu marido nunca foi de cobrar uma casa 100% limpa, 100% organizada. Ele nunca foi de cobrar, né? Mas eu me cobrava tanto que eu chegava às vezes cansada do trabalho, mesmo a casa estando organizada, eu ainda queria organizar alguma coisa. E eu só dormia tipo 1h da manhã, acreditando que eu fiz muita coisa durante o dia e por isso eu tinha um determinado valor. E quando eu me vi dentro de casa, e aí eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, e aí eu me tornei uma analista, eu comecei a entender que a Cristiane é a Cristiane sem o que ela faz, independente do que ela faça. Independente se ela bate meta, independente se ela vende, independente se ela está com dinheiro, se ela está rica, se ela está pobre, ela não é o que o meio diz quem ela é, né? E aí, esse leão aí, eu tive que domar ele, e hoje eu digo para você que se eu tiver... Hoje eu tenho vaga na minha agenda que eu digo assim,
eu não vou trabalhar hoje, eu não vou fazer nada de noite, eu vou ver filme. Eu não conseguia, Edilson, sentar e assistir um filme sem pensar em outra coisa. Então, o meu grande leão, o que eu domo todos os dias, é acordar, olhar no espelho, saber quem eu sou, independente do que a vida me traga. Porque aí, o que eu vou fazer com o que me acontece que diz respeito a quem eu sou? Então, esse é o meu grande leão. Costumo dizer que, assim, que quem tem coragem não é quem não tem medo, é quem supera o medo, quem vai atrás das coisas, quem vai para cima, né? Acho que isso é que faz a diferença, não ficar paralisado, seguir em frente enquanto os outros ficam paralisados. Eu quero agradecer a tua presença, tudo que você falou aí para a gente. Eu aprendi muito com você. Espero aí que os nossos ouvintes, os nossos empreendedores entendam essa mensagem, veja que isso é a realidade do dia a dia e que pode ser que às vezes precisemos sim de ajuda especializada, que ela existe, que tem como buscar, tem aí a Cris que está atuando nessa área. Então, Cris, eu agradeço mais uma vez a tua presença, a gente vai ficando por aqui e eu espero logo aí fazer uma análise com você também aí para descobrir aonde que eu posso melhorar, né? Enfim, todos podemos melhorar. Então, um grande abraço.